Tá. É, bom, estou muito feliz a gente estar retomando esses nossos encontros de estudos, para a gente conhecer um pouquinho mais. Luiz, a Paula, não sei se você lembra dela, ela é esposa do Renan, lá do Armazém. Ah, eu acho que eu vi ela na inauguração, mas não lembrava Não vai da lembrar, né? fisionomia. Agora o Renan, eu tava junto com ele agora nessa última ida, então o Renan Pois é. acompanhei não. Ele fala direto. Paula, o Luiz, ele é o coordenador da unidade de Gurupi. Ele Ah, fica sim. ali, ele é aqui de Porto, é amigo do Elias Gabriel amigo de infância, e hoje ele está ali na unidade de Gurupi. Eu vejo as Bom, postagens, conheço por foto. né? Quem é da mídia é nós. Tá conhecido, né, Luiz? É, Então, eu escolhi ali, algumas pessoas escolheram ali, eu escolhi, selecionei algum, não escolhi, eu selecionei, né? Alguns estudos que a gente tem facilidade para fazer de forma online. E aí eu coloquei lá e dentro dos escolhidos, os selecionados, esse aqui foi o que mais teve escolha. Ele é um estudo com a linguagem mais moderna, mais atual, e ele é com uma linguagem também um pouco mais jovem, então fica mais fácil da gente compreender. A Milene conseguiu entrar aí, seja bem-vinda, Milene. boa É, noite, Milene. a Milene, Paula, a Milene fica sediada lá em Gurupi também. Ela trabalha direto lá com Luiz Alberto. Milene, Ana Paula é esposa do Renan, que trabalha no armazém lá em Palmeiras de Goiás. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, esse é um estudo com a linguagem que é bem fácil, né, da gente compreender. Eu costumo gravar, porque se você tiver alguma dúvida, ou alguém que pegou só uma parte, ou alguém que não conseguiu entrar, tem a possibilidade de fazer, né? De acompanhar. Esse, esse estudo, eles são 18 temas que a gente vai passar, e ele percorre por toda a Bíblia, ele pega temas que são mais marcantes, às vezes tem alguns momentos que ele traz algumas ideias de profecia também. Aí a gente tem a possibilidade de, ao terminar esse, nós podemos é, continuar estudando aí profecias de Daniel, o próprio Apocalipse e tal. Então a gente tem. Oi, Elisângela. Oi, tá me ouvindo? A Boa noite, Elisângela, Elisângela. estamos aqui com Luísa, a Milene e a Paula. Boa noite. Elisângela, a Paula Elisângela a função dela é similar à da Milene, só que ela fica em inatividade. Elisângela, a Paula é esposa do Renan, lá do Armazém, lá de Palmeiras de Boa Goiás. noite. Eu Boa fico noite. feliz assim, porque nesses nossos movimentos aqui, a gente vai se aproximando, né, um pouco mais, vai se conhecendo, um pouquinho mais, Verdade. é legal, né? Então, esse estudo, eu gosto bastante dele, porque, principalmente por causa da linguagem, que é muito, muito simples. E o tema de hoje é Deus existe, né? Antes da gente continuar, eu queria fazer uma oração rapidinho. Eterno Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir a tua palavra, conhecer um pouco mais da tua vontade para a nossa vida. E nós pedimos que o Senhor Espírito Santo esteja nos conduzindo agora, porque foi Ele quem inspirou toda a tua palavra e é Ele que nos ajuda a compreendê-la também. Te rogamos em Amém. nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A gente fala assim, ó, Deus existe, né? Aí se eu pergunto assim, Deus existe? Todo mundo fala assim, nossa, mas que pergunta boba, né? Claro que Deus existe. Mas existem pessoas que não acreditam que Deus existe. E é mais profundo do que isso, porque e se alguém te perguntar o porquê você acredita que Deus existe?
que base que você tem? Quais as explicações que você daria para uma pessoa que não acredita muito na existência de Deus? Ou às vezes está passando por um momento de crise que fica mais difícil ainda de entender, de aceitar essa situação, né? Então vamos lá. A gente imagine que a gente colocasse 10 moedas no bolso. Cada uma delas tinha um número de 1 a 10. Qual a possibilidade que você teria de tirar as 10 moedas na sequência? Primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Matematicamente, essa chance de você pegar a primeira moeda ser número 1 é 1 em 10. Mas de você pegar 1 e a 2 em sequência é 1 em 100. De pegar 1, 2, 3 em sequência é 1 em 1000. E assim por diante, né? Então, assim, é muito pouco provável. Eu já fiz esse teste aqui várias vezes com a galerinha de fazer esse númerozinho aqui, tirar, e até hoje, acho que eu já fiz ele umas 7, 8 vezes. Nunca ninguém conseguiu tirar o número 1. Ainda não conseguimos a primeira moeda tirar o número 1. Então, não é fácil, né? Bem É, complicado. hã? Falando assim, é bem complicado mesmo, né? É, então, por esse mesmo raciocínio, são necessárias as mesmas condições para acreditar que Deus não existe e que a vida na Terra aconteceu por acaso. É muito difícil você tentar provar que Deus não existe ou que tudo que tem na natureza, tudo que foi criado, tudo. Imagine, me veio aqui à mente a folha do mamão, do mamoeiro, um pé de mamão. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio ainda, eu tinha um professor de biologia que ele era chato e tudo dele tinha que fazer, tinha que desenhar. E o desenho tinha que ser bem feito. Aí o que que eu fiz? Eu peguei uma folha de mamão pequena, é, é, fiz o risquinho dela, desenhei e cortei o molde. Aí toda vez que tinha que fazer, desenhar uma folha, desenhava a folha do mamão. Porque, e eu fico pensando assim, a folha do mamão, ela tem tantos recortes e é engraçado porque é muito difícil você encontrar duas folhas com milimetricamente com os mesmos recortes. Não é fácil. Aí você fala assim, isso é obra do acaso. É uma coisa que, para nós que acreditamos em Deus, não dá para a gente acreditar. Você quer ver uma outra coisa que é bem interessante? A Terra ela gira em torno do eixo a 1.600 quilômetros por hora. Oi, Lucas. Ô, boa noite, Boa turma. noite, boa noite. Boa noite. Boa Culpado, noite, Paula, o Rolado. Lucas, o Lucas também estou já na foi aí em sala. Palmeiras. O Lucas também já foi aí em Palmeiras. Ele fica na unidade de Natividade. Lucas, a Paula é a esposa do Renan, lá do armazém. O resto você já conhece, né? Eu acho que eu vi ele aqui mesmo, pessoalmente. Né, Milene? Ele foi. Ah, naquele dia aí, né? É, É, eu acho que ele estava aqui com o Elias Gabriel. sim, esse final de semana passado, né? Atrasado, ele estava lá também. Isso. Então, a Terra, ela gira 1.600 quilômetros por hora em torno do Equador. É o movimento de rotação. Aí eu fico pensando assim, você consegue imaginar que você está andando a 1.600 quilômetros por hora? Como é que a gente imagina, como é que você sente isso? Imagina um carro assim, ó, você está andando a 100, você muda para 120, você já percebe qualquer coisinha ali que dá um buraquinho, alguma coisa, você já sente esse movimento, né? Bem diferente. E eu fico pensando assim, a Terra,
a grande maior parte dela é de água. Como ela fica rodando, e ela roda em dois eixos, né? Ela roda em rotação e ela roda no movimento de translação, e a água não cai. Então, o que segura isso? Como é que você fala assim, não, é o acaso que faz isso, é por acaso. É tipo assim, não, por acaso eu encontrei a Milene ali na rua, ou eu encontrei a Milene no shopping. Isso é por acaso, né? Porque você não tinha combinado, então pode acontecer. A probabilidade não é muito grande, mas ela, de certa forma, ela existe, né? Agora, esse movimento de rotação, translação, a água não cair, é uma coisa que só a ciência, né? Existe, não é que a ciência explica, mas é que existe uma ciência por trás que explica esse movimento. Mas quem foi que criou isso? Como que surgiu? Somente a criação. O Sol ele tem uma temperatura de 6.000 graus Celsius e a Terra está distante o suficiente para que ele esquente só o suportável ou necessário. Se o Sol desse somente metade da sua radiação, nós já estaríamos congelados. E se desse um pouco a mais, a gente já estaria todo mundo assadinho, né? Ou torrado mesmo. A inclinação da Terra, ela tem um ângulo de 23 graus, de forma que forma as nossas estações. Se a Terra não tivesse sido inclinada assim, os vapores do oceano se moveriam de norte a sul, transformando o planeta em um continente de gelo. Essas coisas a ciência consegue estudar. Se a Lua fosse mais perto da Terra do que hoje, as marés poderiam ser pelo menos 2 vezes por dia, alagaria todo o nosso continente. O continente seria todo tomado por água, ou seja, ninguém sobreviveria. Ou então a gente ia ter que virar peixe, né? Para dar conta de viver. Então, se a crosta da Terra fosse 3 metros mais grossa, não haveria oxigênio para a vida. Se o oceano fosse só 3 metros mais fundo, o gás carbônico e o oxigênio seriam absorvidos e a vida vegetal não existiria. Então, por isso, a gente não tem dúvida, Deus existe. E tem mais, esse mesmo Deus que cuida do universo está preocupado com cada pessoa que ele criou. Em outras palavras, você é especial para ele. Gente, tem uma escritora, Ellen White, que ela diz assim, ó, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Quer coisa que a gente proteja mais a nossa vida do que a menina dos nossos olhos? Porque é que faz com que a gente consiga enxergar, né? Então, é incrível como que a gente, às vezes eu me paro pensando assim, como um ser que criou todas essas coisas tira um tempo para se preocupar comigo. E o tempo que ele tira para se preocupar comigo é 24 horas do dia. Não tem hora para eu procurá-lo, não tem hora para eu precisar dele, e ele não está disponível, né, para me ajudar. Então, a gente vai entender um pouquinho o que que é a Bíblia, que é a palavra desse Deus que nos criou, como que referências que ela traz acerca dele, quais são as características desse Deus. A primeira pergunta é: quantos deuses existem? Eu vou dividir, as passagens entre vocês. Está todo mundo com Bíblia aí no celular ou física? Eu tenho telefone. Tá. Então, Luiz, você pega aí Efésios 4, verso 6. Elisângela, você pega João capítulo 4, verso 24. Paula, você pega Romanos 1, 20. Lucas, você pega Apocalipse 1. Milene, você consegue pegar? Oi, consigo sim. É?
Então, Aham. pega João capítulo 1. Você vai ler o verso 14 e 18. Então, vamos lá. Quantos deuses existem? Efésios 4, 6. Hum. É para responder ou é para Pode ler. ler? Uhum. Ah, quem vai ler esse primeiro é quem? Como? O Efésios, quem que vai ler o Efésios? Você. Vixe, não, pula bem aí, que eu tô entrando aqui ainda na minha. Eu Tá. pego o próximo. Tá bom, deixa eu pegar aqui então. Vou pegar aqui e já ler. Tem que digitar meu e-mail aqui. Efésios 4, verso 6. Diz assim, ó. Um só Deus e Deusinho, Pai. Oi. perdão, só repete bem pra mim, o meu é João o quê? Ah, tá. Primeiro João? João capítulo 1. Não é 1 João, não. É João ali dos evangelhos mesmo. João capítulo 1. Ah, tá. Uhum. Então, quantos deuses existem? Efésios, Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz assim, ó. É um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Então, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, quantos deuses existem? A Bíblia diz que é apenas um. Por que que é Só um. importante a gente entender isso, que só existe um Deus? Porque existem muitas civilizações que acreditam no politeísmo. A gente estudou isso lá nas nossas escolas, ali a gente estudou sobre isso, né? O politeísmo, ele predomina em muitas civilizações. E qual é a natureza de Deus? João 4:24. João 4:24, deixa eu ler Estão me aqui. ouvindo? Elisângela. Elisângela vai ler esse, Luiz. Ah, é? Estão me Você vai ler ouvindo? depois da Milene, tá? Tá bom. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tem. Ah, tá. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, qual é a natureza de Deus? Ele é uma energia? É uma natureza espiritual? Ele é impessoal? O texto diz que Deus é espírito e que nós Aham. só podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, é, hoje, quando a gente fala em adoração, a gente remonta, por exemplo, à história antiga. Ali tinha Mamon, tinha um monte de deuses. Hoje a gente vê uma série é, de deuses de uma forma como que eu vou falar? É bem corriqueira, né? É bem superficial, assim. É, existem os santos que ali têm imagens, existem os deuses dos tempos do Egito, ali, que eram muito, muito adorados, né? O próprio Ramsés ali, ele se auto-intitulava como Deus, né? Mas Uhum. Deus não é um ser palpável, não é um ser visível. Então, essa é a natureza de Deus. Ele é espiritual. Quando é que a gente vai conseguir compreender de fato isso? Somente depois que Jesus voltar, a gente estiver no céu, eu com ele, aí a gente vai conseguir compreender o melhor. Por quê? Porque a gente vai ser transformado e a gente vai conseguir olhar com os olhos espirituais. Hoje é muito difícil, hoje é pela fé mesmo que a gente consegue ver muitas coisas ou entender muitas coisas. Como é que Deus se revela e revela o amor dele por nós, né? Paula, Romanos 1, verso 20.
Só um minutinho. Tá, aberto aqui. Romanos 1. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o texto ele tá falando, também Paulo, na sua carta aos Romanos, ele está falando que pelas coisas que foram criadas, pelas coisas que estão ao nosso redor ou pela natureza, elas revelam o infinito poder de Deus e revelam também o seu amor. Quando a gente pensa na variedade de frutas que nós temos, a gente consegue pensar em um Deus que se preocupou com o paladar de cada um de nós. Porque um gosta do mamão, o outro gosta da banana, o outro gosta da melancia, outro às vezes nem gosta de nenhuma fruta e tá tudo certo. Mas Deus proveu coisas para nos alimentar e sustentar todos nós. Por quê? Porque Ele nos ama e se preocupa com cada um de nós. Lucas, Apocalipse 1. Lucas? Oi, 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 oi. Cheguei Apocalipse em 1, casa aqui. verso 1. Calma aí, calma aí. Enquanto ele pega, eu vou lendo Hebreus 1 aqui. Hebreus 1 diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus, ele se revela ao ser humano através dos profetas. E essas coisas estão reveladas na Bíblia, né? Aí Apocalipse 1 também fala um pouco disso. É o último livro lá, Luquinhas, Apocalipse. Tava no mudo aqui. Apocalipse 1, verso 1, Isso. prefácio. O capítulo 1, aí o primeiro versículo, tá escrito um atrás dele. Sim. Revelação de Jesus Cristo, a qual a Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Isso, então assim, ó, é interessante porque quando a gente lê a sequência do texto, ele diz para João assim, o que vês, escreve em um livro, né? Então, qual foi a sequência? Deus, ele deu uma revelação para Jesus Cristo, que passou essa revelação ao anjo, que levou a revelação a João, que por sua vez compartilhou essa mensagem com todos nós através da Bíblia. E esse é o livro de Apocalipse, né? Então, é interessante porque a gente escuta por aí falar que o livro de Apocalipse é um livro escondido, é um livro selado, que ninguém pode entender, mas a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação.
Uma coisa que a grande maioria de nós não temos conhecimento é que a Bíblia, normalmente, a primeira palavra da Bíblia, lá do hebraico e do aramaico, ela é o nome do livro. Por exemplo, Bereshit. Bereshit é a palavra Gênesis, que é no princípio criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, a Bíblia é um meio pelo qual também Deus se revela ao homem de um modo ainda mais claro e o seu grande amor e grande misericórdia por nós. Então, na Bíblia, a gente contém palavras claras, expressões nítidas, e às vezes até algumas coisas, tem duas partes ali que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, que revelam o infinito amor dele por nós. E que mais? Agora, João 1, verso 14 e verso 18. Milene, como Deus se revela ainda a nós? Aquela que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de vontade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, quando a gente volta na Bíblia, a gente vai ver que Adão e Eva, eles viam Deus, né? Mas hoje, na humanidade, o ser humano, nós não conseguimos olhar. O próprio Moisés, ele diz para Deus assim, que ele queria ver a face de Deus. Aí Deus diz para ele assim, ó, você entra na fenda daquela rocha e eu vou passar de costas. Porque hoje o pecado que existe em nós, se a gente contemplar a face de Deus, é fulminante, né? A gente não subsiste. Então, Deus se revela para nós através da natureza, pela Bíblia, que é a própria palavra dele, e por Jesus Cristo, que é o seu filho, que Jesus diz assim, ó, que ele reflete o Pai. Quem enxerga ele, enxerga o Pai. E ninguém vai enxergar o Pai se não enxergá-lo, porque ele é o caminho, né? Ele é o meio pelo qual a gente consegue ver Deus. Luiz, Gênesis 1, verso 1 agora. O que é revelado concernente a Deus no primeiro versículo da Bíblia? Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, Deus criou o quê? Os céus e a terra. É interessante porque aqui está dizendo que Deus ele é criatura, Criador. ele foi criado, Criador. Não, é um criador. ele foi o criador. Então, Deus ele não é uma invenção humana, ele não é uma criatura, mas ele criou todas as coisas, inclusive nós. Então, agora vamos dividir de novo. Luiz, você continua com Gênesis 1, você vai ler o verso 1 e o 2. Elisângela, continua com João capítulo 1. Tá. Aliás, Posso é a ler? Milene, né? A Milene que estava com João capítulo 1. É, Lucas, você lê Mateus capítulo 3, verso 15 e 16. Paula, pega Mateus 28, verso 19. E Elisângela, 2 Coríntios 13, 13. Mateus 28, verso Mateus 19. 28, verso 19. Leslie, repete bem para mim, João, qual verso? Você vai. João capítulo 1, verso 1 a 3. 1, 2 e 3. Tá, tá bom. Tá? Pode ler, Luiz. Quem A, participou do ato da criação? a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, Aí, e o Miguel. Espírito.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Certo, então aí a gente viu o quê? Que a terra era sem forma e vazia, né? E que o Espírito Aham. de Deus pairava sobre as águas. Agora, Milene, João capítulo 1, verso 1 até o 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, em Gênesis a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas ali na criação. Já no capítulo 1 de João, ele diz que no princípio era o verbo, quem era o verbo? Lá, ela já leu lá que é 1,14, que o verbo se fez carne. Então, no princípio era Jesus, a gente poderia traduzir assim, né? No princípio era Jesus, e Jesus era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio, ele estava com Deus e ele também era Deus. E por meio dele, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então, a gente enxerga nesses dois versos que quem participou da criação? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, Jesus e e o o Espírito Espírito Santo. Santo, né? Então, embora na Bíblia a gente não veja a palavra Trindade, nós temos vários textos que mencionam essas três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lucas, Mateus 3, 15 a 16. Tá mudo, Luquinha. Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Isso, então, ali ele fala, né, de Deus, que até tem a voz de Deus, né, e ouviu-se do céu uma grande voz que dizia: Eis que esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Exatamente no momento que o Espírito Santo pousava no ombro de Jesus. Então, a gente vê aí a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Paula, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse texto é muito claro, né? Porque ele cita literalmente os três, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Elisângela, 2 Coríntios 13, 3. Todos os santos lhes enviam saudações. É esse mesmo? É 13. 2 Coríntios 13, 3. É isso mesmo. É, deixa eu ver aqui, acho que. Quando está sublinhado de laranja foi porque é a palavra de Deus, né, dona Deus? É, O meu aí aqui é, tá. é, é a palavra do próprio Jesus, né? Tá vendo, Luizinho? Sim. É a palavra de Deus. Então, portanto, esse aqui é talvez é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem por causa da limitação que nós temos hoje do pecado, de compreender. Porque assim, ó, é um Deus, a gente acabou de ver, mas agora a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um ou são três? Fica essa incógnita, né? Então, são três pessoas literais. O Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é uma segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Como é que eles são um? Eles são únicos em pensamento, em atitudes, em escolhas. Então, é como se eles fossem
um corpo diretivo que formam a palavra Elohim. Elohim no hebraico, ela quer dizer exatamente o Trino Deus, porque é um Deus, um reinado formado por três pessoas que pensam exatamente igual, cada um tem a sua função. E ao longo desse estudo, a gente vai compreendendo um pouco melhor qual que é a função de cada um deles. Há quanto tempo Deus existe? Vamos lá. Paula, pega Salmo 90, verso 2. Luiz, pega 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Milene, pega 1 João 4, 8. Lucas, 1 Coríntios 1, 24. E Elisângela, Salmo 145, verso 17. Sim. Lucas está de Bíblia nova aí, né, Luquinha? Ah, aquela que a senhora me deu, aquela primeira, Ah, a linguagem moderna. é boa ela. Bom É, demais. Salmo 90, verso 2. Há quanto tempo Deus existe? Pode ler? Pode. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, desde a eternidade, Deus já existe, né? Deus já existia desde a eternidade. Primeiro, Essa pergunta aqui agora é uma pergunta interessante. Quais são as características que só Deus tem? 1 Timóteo 1,17. Tá desligado, Luiz. Seu microfone está fechado, Luiz. Vixe, peraí. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pode Então, fechar aí, aí, Chico? Pode fechar? então, aí a gente leu que Deus é invisível. não. Ô, Sim, Deus é invisível, né? Você vê Deus? não, não, não. Eu li falou Então, eu li Deus é mortal. invisível, né? Mas é só Eterno, Deus que é imortal, invisível? invisível. Mas só Deus que é invisível? Pode Não, fechar? Não. Não, né? Porque os anjos também são invisíveis. Inclusive Satanás e os anjos maus também são invisíveis, né? Mas Aham. aqui é Eterno. único. Aí diz que Deus é o único Deus, né? Então ele é único. Hum. único. Tem mais alguém que seja imortal? Não. Não, Ele é o único que é imortal, né? E eterno. Tem mais alguém que seja eterno?
Não. Não. Só o Então, Emival é eterno. é, então, eterno, hoje existem os anjos bons, né? Porque eles não vão morrer, né? Sim. Não é um negócio Ah, interessante? então não é o único eterno, né? Isso. Então, assim, ó, só tem duas características que Deus é único, né? Ele é único e imortal, né? É, algumas características de Deus. 1 João 4:8. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes do Filipe o chamar. Isso é 1 João É, 4:8. 1 João 48, né? É. Não, 1 quatro. João 4, verso 8. Ai, Eita. meu Deus, espera aí. Espera aí. Tá bom. Esse é um verso bem conhecido. Tem uma música que é infantil, né? Não sei se a Elisângela lembra dela aí. Como é que é? É, Deus é É o amor, primeiro João, né? quem não ama não Deixa eu ler. conhece. Pode ler, Milene. Oh, deixa eu ver se tá certo aqui. Cadê? O seu discípulo, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Não é Não, esse, né? não. Não, então eu tô no errado. É a Acho primeira que é carta de primeira, João. João. Tem um detalhe. Tá, perdão. É, Peraí. 1 João fica lá pertinho do Apocalipse. Nossa, bem no final mesmo. É, primeira carta de João. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa é uma característica, assim, Deus, ele não tem amor, ele é amor. Nós temos amor, nós amamos umas pessoas, não amamos outra, mas Deus não, Deus é amor. Então, tudo, tudo, tudo que ele faz reflete essa característica dele, porque ele ama incondicionalmente. É 1 Coríntios 1:24. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É, aí o texto está dizendo que Deus, ele é sábio. Tem um texto que diz assim, ó, que Deus, ele é a própria sabedoria. Não existe sabedoria sem Deus. Então, você fala assim, fulano é sábio. Não, fulano pode ser inteligente. Às vezes não, fulano é sábio. Ele sabe de muitas coisas, mas ele não, ele é ateu, ele não conhece Deus. Não, então ele não é sábio. Ele é detentor de conhecimento. E ter conhecimento não é igual sabedoria. Vocês já viram? é, a gente vive hoje um contexto muito estranho. Por exemplo, a Uhum. gente tem um grande número de professores universitários que têm uma cultura tremenda, mas eles defendem uma bandeira de esquerda, onde você vê que tem coisas ali que são muito contraditórias, aos ensinamentos divinos. Eu não estou aqui falando de política, tá, gente? É só de ideologias, certo? Então, É. aí você fala, como assim? Como que você vai combinar essa sabedoria? Não, eles são cultos, eles têm conhecimentos, mas a sabedoria não reside nele, porque Deus é a própria sabedoria. É Salmo 145, verso 17.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Então, Deus também ele é a própria justiça, porque só ele é justo. A Bíblia diz que não há um só justo sequer no mundo, somente Deus, né? É, Lucas, Êxodo 15, verso 11. Paula, Tiago 1, verso 17. Milene, Jeremias 10, verso 10. Luiz, Mateus 5, verso 48. E Elisângela, Salmo 86, 15. Gente. 48. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Então, Deus, ele é santidade. Ele é o único santo, né? Nós buscamos a cada dia nos tornarmos mais santos, nos tornarmos pessoas com caráter melhor. Mas Deus, ele é a própria santidade, porque o caráter dele é perfeito, né? É Tiago 1,17. Tiago 1, 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Gente, eu Esse gosto muito, mas eu gosto muito desse texto, porque às é vezes a gente pensa assim, ó, é, no Velho Testamento, Deus era de um jeito. No Novo Testamento, Deus é de outro jeito. E isso não é verdade, porque a Bíblia diz assim, ó, Deus não muda e não há sombra de variação. É, nós lidamos com pessoas. Todos nós aqui lidamos com pessoas. Quando você tem que falar alguma coisa para alguém, você fala exatamente igual com todas as pessoas? Não, Você Não. pode até fazer, mas isso não é sábio. Uhum. Porque, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que mal sabe assinar o nome. Você vai usar com ela a mesma linguagem que você usaria com um juiz, com um advogado? Não, É diferente, né? Então, no Velho Testamento, às vezes a gente enxerga um Deus, a gente fala assim, não, Deus era muito sanguinário no Velho Testamento. Mas aquela linguagem de guerra era a única linguagem que aquele povo entendia. Então, Deus precisava de usar a linguagem que eles entendiam. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, ali, quando Jesus começou a chamar os discípulos, ele usava que exemplos? Rede, pesca, planta. Por quê? Porque ele estava chamando pescadores para ser pescadores de homens. Ele estava chamando plantadores para serem plantadores de esperança. Então, no Velho Testamento é a mesma coisa, era a mesma forma. A salvação ela era igual, da mesma forma. Qual que era a diferença? No Velho Testamento, as pessoas aguardavam quem? O Messias. Então, ela, a doce esperança da vinda do Messias. E hoje, qual é a nossa visão? É a doce esperança em função da vinda do Messias. É a doce esperança que tem de uma vida eterna, porque
Jesus cumpriu a primeira parte. Agora é uma segunda parte, né, que ele vem. Então, em Deus não há mudança, e o texto bíblico, eu digo que ele é lindo, porque ele diz assim, ó, nem sombra de variação. Então, assim, se a gente for olhar a carta de Tiago, é assim, ó, se você está achando que Deus muda, dançou. Deus não vai mudar para te agradar. Deus não vai mudar a palavra dele, os ensinamentos dele, só porque você acha que não, o Deus lá do Velho Testamento não funciona mais hoje. Hoje o mundo é moderno. Hoje nós estamos vivendo uma era diferente. Então, Deus não vai se adequar às eras. Deus é Deus, sempre foi e sempre será. E os ensinamentos dele também perduram para sempre, né? Jeremias 10:10. Opa! Tá escutando? Sim. Agora sim. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se irá, a terra treme. As nações não podem suportar o teu furor. Então, essa. Qual que é a versão sua aí, Emilene? Qual que a versão que você está usando? Você fala da A Bíblia? versão da Bíblia é uma linguagem mais contemporânea, né? Aqui fala nova versão internacional. Ela é mais contemporânea, é mais moderna, né? Mas eu tenho uma aqui mais É, antiga. É, eu Tá tô com uma outra aqui com que diz assim, ó, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E, o seu furor estremece a terra e tal, a segunda parte, mas a primeira parte é que é importante, né? Ele é a verdade, ele é o verdadeiro Deus. E tem um texto, acho que é de Salmo, que diz que ele é também a própria verdade. São cinco coisas que a Bíblia considera como sendo verdade, né? A palavra de Deus é verdade, Jesus é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade e a lei de Deus também é a própria verdade. Então, Deus é verdade e o que ele fala e ponto, não tem questionamento, né? Porque dele procede todas as coisas. Mateus 5, verso 48. É, portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Deus é perfeito. Igual Então, você, não. Luiz, perfeito. Esses meninos, vou falar, viu? É uma perfeição, viu, Milene? Maria. O que é mais perfeito é o amor deles um pelos outros. A hora que você escuta assim, eu estava feliz, Gabriel, outro dia. Ele estava indo me levar no aeroporto, e aí o Luiz ligou, aí estava ele, o Lucas também lá, e ele só para acabar com o Luquinhas. Tudo Se tem, normal. se tem defeito é por dentro, viu? Porque Rapaz, mas eu ri desses meninos, mas eu ri deles. Se ficar bem uma meia hora conversando, falando dos outros lá, eu lá só escutando. Ah, tudo normal, um dia normal. Um dia normal, né, Luiz? É, É, mas uma das características mais lindas de Deus é o que a gente encontra, então, no Salmo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Essa, para mim, é a característica mais linda de Deus. Todas as características dele são muito lindas, né? Mas quando a gente olha para a perfeição de Deus e a gente olha para a nossa imperfeição, e a gente vê um Deus perfeito se preocupando com um ser humano imperfeito como eu,
não tem como não entender que Deus é lindo demais, né? Deus é muito lindo. Então, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é justo, Deus é santo, Deus não muda, Deus é a verdade, Ele é perfeito, Ele é misericordioso. E esse Deus, com todas essas características, Ele move o mundo para estar perto de nós. E Ele move o mundo para nos ter perto dele. Isso é que eu acho que é fantástico, gente. Vocês vão me ouvir sempre falar disso, porque eu sempre digo que Deus é fantástico e não tem outra palavra para definir Deus para mim a não ser essa. Deus se preocupa com os nossos problemas? Lucas, leia Lucas 12, de 6 a 7. É, Milene, lê Mateus 6, verso 31 a 32. E Elisângela, 1 Pedro 5, 7. Aí, calma aí, Lucas. Lucas 12, versos 6 a 7. Terminando. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, pois valem. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Rapaz, eu fico pensando assim, né? Será Isso aqui é. que é, será que tem alguém que consegue contar quantos fios de cabelo ele perde por dia? Não. É difícil, né? Só depois que tá careca. Falar Que assim, aí já rapaz, não tem mais o que cair, né, Lucas? Aí eu já tinha foi. cabelo demais. Então, eu li um estudo uma vez e isso me impressionou. Esse estudo diz que a gente perde cerca de 100 fios de cabelo por dia. Eles caem e nascem. E ultimamente, a gente vai ficando velho, esse cabelo vai caindo mais, né? Eu também já estou nessa fase aí. Depende a nutrição, a amamentação, essa série de coisas aí, e o organismo da gente vai, estresse também vai perdendo. Rapaz, e não viu, nunca vi um trem que vira e mexe, eu tô tendo que tirar fio de cabelo do que está entupindo a pia do banheiro. Esses dias eu falei, não, só tem uma explicação. A mulher que limpa ali, ela tem que pega os fios de cabelo da escova e põe ali para ir embora no ralo da cozinha, porque não tem cabimento, porque a cada um mês e pouco, 2 meses, eu tenho que tirar aquilo ali para entupir. É muito cabelo que cai, gente, é muito cabelo. Então eu fico pensando assim, imagine alguém contar, né, esses fios de cabelo todo dia e juntando. Eu já tô com 65 anos. Se eu fosse juntar todos esses cabelos que cai tudo, eu acho que já tinha minha casa hoje, era cheia, só era fio de cabelo, né? Se eu fosse juntar ele. Mas o que eu acho mais interessante é que se hoje eu perguntar para Deus quantos fios de cabelo caíram da minha cabeça hoje, ele me responde. Ele tem essa conta. Ele tem contato. E é esse Deus que tem essa informação, é que ele cuida de cada detalhe da nossa vida, ele se preocupa com cada um deles. Mateus 6, 31 a 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas são
os gentios, eita, porque todas as coisas os gentios procuram, pois vós, o Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, é impressionante isso, né? Às vezes a gente fica com tanta ansiedade, querendo tantas coisas, e o texto diz assim que assim como Deus cuida dos pardais, eles cuidam de nós. Aí eles falam, olhai, a Bíblia também diz, olhai os lírios do campo e vejam que perfeição que são as cores, né? As flores do lírio ali. E aí ele diz assim: nem Salomão, no melhor do seu reino, se vestiu tão bem quanto as flores do campo. E o texto diz que se temos, não andemos, né, devemos andar preocupados com o que iremos comer, o que nós iremos vestir, que Deus já está preocupado com isso. E aí eu penso assim, se Deus já está preocupado com isso, por que que em alguns momentos a gente tem essa ansiedade e a gente não tem essas coisas? Porque se a gente olhar, tem muitas pessoas ao redor do mundo que não têm exatamente o que vestir, não têm exatamente o que comer, né? Parece uma contradição, né? Mas a gente vai Hum. falar um pouquinho mais, se você deixar só, vamos ler 1 Pedro 5:7 para a gente concluir essa parte aqui. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, Deus se preocupa com os nossos problemas? Sim, Hum. não é só de vez Oi. em quando, não é só às vezes, Tchau. né? É sempre. Deus se preocupa conosco o tempo todo. E aí vem uma pergunta, né? Se Deus é amor e se importa conosco, por que nós sofremos? Qual é a razão desse sofrimento, do sofrimento humano? Então, o principal motivo do sofrimento humano, ele é primeiramente por termos nos afastado de Deus. E não é aquela situação assim, não, eu me afastei e aí agora o sofrimento é meu, mas é uma coisa hereditária. Lá no Éden, Adão e Eva se afastaram de Deus. E lá em Êxodo, capítulo 20, ali os primeiros versos 5 e 6, ele fala assim que Deus ele visita a iniquidade do pai nos filhos, né? Esse texto ele não quer dizer, a tradução dele é um pouco complexa, mas quando você vai lá para o aramaico para você entender melhor, não é que Deus castiga os filhos pelos erros dos pais, mas é porque os erros dos pais, eles reverberam na vida dos filhos. Então, tudo aquilo, as escolhas que Adão e Eva fizeram, elas trouxeram consequências para os filhos. E as consequências foram difíceis, porque Caim matou Abel. E a partir daí, isso é uma constante. Hoje, por exemplo, é difícil você ver uma criança que consiga quebrar um ciclo de maldição que vem de um pai, que vem de uma mãe, que vem de uma família. Quando é que esses ciclos são quebrados? Quando as pessoas escolhem fazer o que 1 Pedro, né, 5,17 ali, 5,7 fala, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando a gente deposita nas mãos de Deus todas as nossas dificuldades, a gente faz isso literalmente, é quando Deus pode quebrar essas maldições. Hoje a gente vive um momento de muitas pessoas com muita dificuldade. A Milene, hoje o bebezinho dela está dodói. Tem coisa mais dolorida do que a gente ver um serzinho que a gente ama doentinho? É muito difícil isso. Mas a gente precisa de entender que Deus não escolheu que a gente sofresse.
Mas as escolhas que nós fizemos, elas trazem consequências de degradação do mundo. Quando a gente olha lá no Velho Testamento, quantos anos viviam aquele povo? Adão viveu 630 anos. Matusalém viveu 969 anos. Por quê? Porque eles tinham saúde. E hoje, as escolhas que a gente faz da alimentação, elas só vão trazendo mais degeneração. Então, de uma geração para outra geração, vem ficado pior. No tempo que eu nasci, você não ouvia falar de criança que tinha alergia a algum tipo de alimentação. Meu pai foi criado com leite de égua porque o leite de vaca não dava certo, mas você não via falar de alergia. Eu tinha uma dor de barriga que não explicava, que quando Elias Gabriel nasceu, a explicação dele, a minha mãe falava assim: ah, você era igual. Você entendeu? Mas são coisas que o pecado é que trouxe isso, né? Aí o profeta Jeremias ele fala das consequências terríveis, né, desse mundo aqui, do erro, né, de afastar de Deus. E ele diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, reservatórios de água rachada, que não retém as águas. Jeremias 2,13. A única solução é voltarmos para Deus e entregarmos o controle da nossa vida completamente a Ele. Tem sofrimentos que a gente passa e que Deus permite que a gente passe porque eles serão a única forma de nós nos reaproximarmos de Deus. Às vezes Deus permite que a gente passe por momentos difíceis, por situações difíceis, porque Deus nos quer perto dele. E se a única forma da gente se aproximar de Deus é pela dor, ele permite a dor na nossa vida. Mas a dor que você e eu sofremos, ela magoa e ela fere diretamente o coração de Deus. A maior alegria de Satanás é plantar as doenças, as brigas, as intrigas da nossa vida. Não é porque Satanás quer te ver sofrer, mas é porque ele sabe que o que ele faz contigo, ele afeta diretamente quem? Deus. Então, nunca duvidem do amor de Deus por vocês. Porque Deus nos ama de uma forma tão grande, e quando a gente olha lá no livro de Juízes, a gente vê algumas histórias, o povo ali da idolatria, mesmo depois de Deus ter tirado eles do Egito, eles se aproximaram ali, começaram a casar com as cananitas, né? Com o povo de Canaã ali, e a idolatria voltou para a vida deles. Mesmo naquele momento ali, naquele ritual ali deles, Deus tinha um plano, e o plano de Deus era salvar o seu povo. Não. Mas as escolhas que eles fizeram, eles escolheram adorar outros deuses, e ali os deuses deles eram deuses que levavam a sacrificar os filhos para provar o amor que tinham a Deus. Mas o nosso Deus é muito diferente disso. O nosso Deus, ele deu o seu filho, que era Deus, que se fez homem e morreu no nosso lugar. Conseguem ver a diferença de Deus? Do único Deus, o Deus que é imortal, o Deus que é verdadeiro, o Deus que é amor. Ele não exige, ele não barganha. Deus ele é um Deus assim. Você não precisa de dar coisas para ele te abençoar. A gente devolve coisas para ele porque nós somos gratos. Deus não nos cura de algumas doenças porque nós somos bons, mas Deus nos cura porque Ele é bom, porque Ele é a misericórdia.
Aí a pergunta: tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não, Nós tranquilo. temos dois materiais muito importantes. É, temos essa literatura aí para nos ajudar. Marcos Eberlin, ele é doutor em Química pela Unicamp, ele é pós-doutor pela University, né? Pela Purdue University nos Estados Unidos. Ele diz assim, ó, sendo um cientista da área química, percebo a assinatura do Criador em tudo, nos átomos e nas moléculas, na periodicidade dos elementos, na singularidade da água e do carbono, nos aminoácidos, nas proteínas e nas enzimas, nas máquinas moleculares e na maior obra-prima, a molécula do DNA. Michelson Borges, ele é jornalista e teórico, ele diz assim, segundo a física, tudo indica que o universo teve um começo. Tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Então, o universo teve uma causa. A biologia dá evidências de que a vida contém informações especificadas, design elaborado e muitos sistemas de complexidade irredutível, portanto, foi planejada. Tudo que é planejado pressupõe um planejador. Por esses motivos, não vejo como não crer que o Deus da Bíblia seja o Criador de todas as coisas, inclusive de nós. Bom, depois de conhecer melhor Deus, ele espera que nós o quê? Que nós respeitemos o seu nome. Êxodo 20, verso 7. Diz que não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ele espera que a gente obedeça à vontade dele. Atos 5, verso 29. Deus espera que a gente o obedeça, que a gente o coloque em primeiro lugar. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o outro é que ame-o de todo o coração. Mateus 22, 37. E a minha pergunta para vocês hoje é: qual é a decisão de vocês? Vocês literalmente acreditam que Deus existe? Sim, Qual que é a Sim. decisão hoje? Acreditando que Deus existe, vocês decidem amar a Deus sobre todas as coisas? sim, Sim, Você decide estudar a Bíblia para compreender o plano de Deus para a sua vida? Porque sim, não basta conhecer Deus. Eu preciso de saber o que impacta o conhecimento de Deus na minha vida e qual é o plano que Ele tem para mim, porque o plano que Ele tem para todos nós é um só, é a vida eterna. Mas Ele tem, como Ele cuida dos detalhes, Ele tem um plano específico para a Deusni, para o Luiz, para o Lucas, para a Milene, para Elisângela, para a Paula, aqui nessa terra. Ele tem um plano específico para nós. Agora, para eu entender esse plano e eu colocar ele em prática, eu preciso de permitir que que Deus mude, né, a minha vida. E para isso eu preciso de quê? De estudar a Bíblia. Vocês decidem, então, estudar a Bíblia para conhecer qual o plano de Deus para a vida de vocês? sim, sim, Você decide falar de Deus para os seus amigos e familiares? sim, sim. Oi. Então, que Deus nos Não. ajude a, a colocarmos em prática tudo isso, né, que a gente viu aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podemos voltar a falar, é só me chamar. Eu vou tirar um printzinho aqui para colocar ali no grupo, pode ser? pode. Vou atacar no sol, meu povo. Eu vou colocar aqui. Eu gosto muito, gente, do tema desse estudo, porque entre amigos, e estudar a palavra de Deus entre amigos é a melhor coisa que tem a vida, né?
A vida entre amigos, ela tem outro significado. Sim. Então vamos orar? Ó, Deus bondoso, nós estamos muito felizes, Senhor, porque é muito bom ter a confirmação e olhando tantos detalhes ao redor da Terra de que o Senhor realmente existe. Nos assombra, às vezes, ver pessoas falando que não acreditam no Senhor. Nós não temos nenhum motivo para não acreditar, muito pelo contrário. A misericórdia que o Senhor tem tido para com cada um de nós todos os dias da nossa vida, o privilégio que nós temos de acordar, o privilégio que nós temos de estar aqui hoje reunidos para estudar a tua palavra, já nos mostra a grande misericórdia que o Senhor é. O quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te pedir que o Senhor nos mantenha unidos, principalmente no propósito de te conhecer cada dia mais e nos prepararmos para adentrar a Canaã celestial juntos e podermos celebrar o dia que fizemos as nossas escolhas de te conhecer mais de pertinho. Por favor, Paizinho, não nos deixe desistir. Coloque em nosso coração todos os dias o desejo de te conhecer e nos prepararmos para a volta de Jesus. E é em nome dele que nós pedimos por tudo. Agradecido, pedimos ainda, Senhor, que o Senhor restaure a saúde do bebê da Milene, Senhor. A gente não sabe, eu não sei exatamente o que ele tem, mas o Senhor sabe, e o Senhor, que é o médico dos médicos, pode todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor também restaure o coração da família da Paula. Eles perderam recentemente o avô, que o coração deles também sejam restaurados na certeza e da esperança de que breve Jesus voltará para nos buscar. E é em nome dele que nós clamamos agradecidos por tudo. Amém, Senhor Jesus. Amém. amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Boa Boa noite. noite. Até Boa logo. noite. Até logo.